Olá, pessoal. Aluno Executivo, o podcast da FGV EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças, aqui no Rio de Janeiro, há mais de 20 anos com seu curso de mestrado profissional capacitando executivos. Eu sou Rafael Chaves, coordenador do programa e também professor. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber o Roberto Castelo Branco. Ele que foi o primeiro aluno a se titular como doutor pela escola. Tenho um prazer te receber aqui. Roberto, obrigado aí pela sua presença. Rafael, é um prazer participar desse evento da Fundação, da IPGE, do curso de Economia Empresarial. Como você falou, já tem 20 anos, o tempo passa rápido, mas é sinal da qualidade do curso, da persistência dele, num ambiente tão competitivo durante 20 anos. Já é um período longo de tempo, especialmente tratando-se de Brasil. Roberto, como você bem falou, o tempo passa rápido. A sua tese foi em 1977. Tratava de crescimento acelerado e o mercado de trabalho, experiência brasileira. Uma tese muito interessante, tive o prazer de ler ela semana passada. Vou trazer aqui umas aspas para a gente começar a nossa conversa, que parece que o Brasil é um país maravilhoso, mas algumas coisas não mudam. Abre aspas. É ainda reduzida a dimensão do estoque de capital humano existente no Brasil relativamente às exigências da moderna tecnologia. É uma frase de uma tese de 1977, mas acho que se aplica também aos dias de hoje, né? O Brasil não consegue avançar no capital humano, Roberto? Infelizmente, no Brasil, as coisas progridem de forma muito lenta. Eu me lembro de ter lido um artigo do professor Eugênio Goudin, o criador da economia na Fundação Getúlio Vargas, de 1954, em que o título do artigo, na Revista Brasileira de Economia, Produtividade. E Goudin diz claramente que o maior problema econômico do Brasil era a baixa produtividade. E, após tanto tempo, mais de 70 anos, aliás, há 70 anos exatamente, isso continua a ser verdade. Da mesma forma, o estoque de capital humano no Brasil, o capital humano é reduzido e relativamente às exigências da moderna tecnologia. Isso é responsável, em parte, pela baixa produtividade, é responsável pela não introdução de tecnologias modernas. Nós ficamos atrás no que diz respeito à inovação tecnológica. Aliás, somos até resistentes, há muita resistência, por exemplo, à transformação digital, porque falta o capital humano necessário para ter inteligência digital, para perceber quanto a transformação digital pode ser benéfica para um país como o Brasil. E nesse contexto, a inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser semelhante ao que foi a Revolução Industrial para o século XX. A inteligência artificial pode ser nossa grande revolução no século XXI, capaz de transformar tudo. Mas a situação é a mesma. E você vê uma evidência disso, é o resultado dos nossos alunos de 15 anos nos exames internacionais de educação. Nós ficamos para trás. O Brasil, entre mais ou menos 70 países, nós ficamos ali pelo 60º lugar. E nós gastamos um percentual significativamente do PIB, não é por problema de gastos, é por problema do ensino, que é muito ruim ainda. E até agora não tomamos medidas que possam transformar esse quadro. Muito boa análise. Tentando olhar assim os dados econômicos e puxando para aquela visão assim do copo meio cheio, né? O Brasil nas últimas décadas conseguiu colocar a sua população, as suas crianças, o jovem para dentro da escola, reduziu taxa de analfabetismo, aumentou o número de pessoas com escolaridade, com educação formal. Isso, sem dúvida, é uma coisa positiva, né? Mas, como você bem colocou, tem uma dificuldade de
ter uma educação de qualidade. Quando a gente compara a educação no Brasil e a performance por escolaridade, e na comparação internacional, o Brasil deixa muito a desejar, e isso acaba se refletindo dentro das empresas, né? E aí, voltando de novo no resultado da tua tese, você tentou explicar a diferença, o que explicava a renda do trabalhador, por que um trabalhador tem um salário um pouco maior do que o outro trabalhador. Uma coisa óbvia é os anos de escolaridade e os anos de experiência. E você chegou à conclusão na época, e eu tenho a impressão que isso ainda é verdade hoje em dia, que próximo da metade era explicado por escolaridade formal e por experiência no mercado de trabalho. Mas tem um pedaço grande que não é explicado, né? Por que alguns trabalhadores ganham mais que outros, né? Você, nas suas funções na Vale, na Petrobras, mesmo no Banco Central, tendo que formar times, prospectar colaboradores de boa qualidade, você passou por essa experiência aí de quem está contratando e procurando bons colaboradores, né? Você olhava, além da escolaridade e da experiência de trabalho, que são coisas óbvias que vêm no currículo, o que mais que a gente tem que estar atento para ter bons colaboradores e se cercar de pessoas produtivas? Rafael, voltando um pouco atrás, no meu trabalho, o indicador de educação de capital humano são dois, aliás. Um, número de anos de escolaridade, que é uma medida muito imperfeita. Quantos anos você estudou? Vai depender de que escola você estudou, qual o esforço que você dedicou. Certamente o número de anos de escolaridade de alguém formado pela Fundação Getúlio Vargas representa um capital humano diferente daquele formado de uma escola de terceiro nível. Alguém da Fundação Getúlio Vargas vai ser capaz de ter muito maior produtividade que aquele outro. Então, essa medida de escolaridade não captura isso. Talvez isso explique parte dos 50%, quase 50%, que não é explicado pelas regressões que eu rodei. E também outra medida que é o número de anos de experiência. O número de anos de experiência reflete também investimentos, é o aprender fazendo. O funcionário se torna mais experiente, ele executa melhor as tarefas. Tem também o treinamento no trabalho que é oferecido pelas empresas. As empresas investem muito no treinamento de seus funcionários em capital humano específico, enquanto que a escola dá o capital humano geral, a empresa dá o capital humano específico. Que varia muito de intensidade de uma empresa para outra. As empresas maiores têm mais recursos, tendem a investir mais em treinamento específico, em cursos dentro da empresa, fora da empresa, no Brasil, fora do Brasil, depende muito. Com respeito ao... Você me perguntou, eu respondi, fiquei elaborando e acabei esquecendo o resto da pergunta. Não, você na qualidade ali de presidente da Petrobras, diretor da Vale, você tem que prospectar capital humano, né? Além do currículo formal, o que você olha? Olha, o Brasil tem hoje 7% de analfabetos. Os estados do Norte e Nordeste, por exemplo, meu estado natal, o Maranhão, o analfabetismo é maior, 15%. Os estados do Sul, São Paulo, Santa Catarina, principalmente, tem 3% de analfabetismo. Mas nós estamos medindo apenas o analfabetismo formal. O cidadão que não sabe escrever o seu nome, não consegue ler o básico, mas algumas estimativas que o analfabetismo funcional é muito maior que isso. Eu já vi casos de pessoas que não conseguem executar as tarefas mais simples, mas são alfabetizados. Na Vale, nós tivemos a experiência de contratar pessoas para níveis mais inferiores na escala ocupacional e praticamente dar um curso, contratar o colégio privado para dar cursos básicos que deveriam ter sido feitos na escola. Mas a qualidade é tão ruim
e professores que dão questões de prova, mas eles próprios não sabem responder. Então, imagina o aluno. Então, é isso. A educação é uma das grandes doenças do Brasil. E, embora a nossa escolaridade tenha aumentado bastante nos últimos anos, nós já podemos nos equiparar em números de anos de escolaridade a países desenvolvidos, mas nós temos essa herança de qualidade. E levamos muito tempo para acordar. Para te dar um exemplo, a Argentina universalizou a educação básica em 1870. Tinha um presidente, Facundo Sarmiento, que decretou. No Brasil, isso só vai acontecer 100 anos depois, ou mais, com o governo Fernando Henrique. Você vê o atraso. Eu não estou falando dos Estados Unidos, Inglaterra, França, falando da Argentina, os países aqui do lado. A qualidade da educação, de fato, é não observável, é difícil de medir. Esse problema com a base de dados. Eu me lembro de uma colega que fez doutorado comigo, que ela dizia o seguinte: a gente tem que sujar as mãos com os dados, mas não pode sujar os dados com as mãos. No seu caso, na sua tese, você olhou os dados, pegou ali aquilo que o dado confessou, né? Mais ou menos a metade você explicou com a escolaridade e com o tempo de experiência, mas tem uma outra metade ali que os dados não falam. Eu acho que é um pouco isso. A qualidade é difícil da gente identificar e conseguir colocar numa regressão para explicar a diferença de rendimento do trabalhador. Tem um outro ponto também que eu achei que você ia tocar, que é o soft skill, né? Pegar uma empresa como a Petrobras, por exemplo, que a gente trabalhou junto, ela é cheia de conflito latente. Você tem um grupo de colaboradores que acredita numa Petrobras estatal, você tem um outro grupo de colaboradores que acredita numa Petrobras livre das amarras e com mais liberdade para atuar como uma empresa de capital privado. Tem trabalhador que acredita mais na Petrobras, na força do petróleo. Tem outros trabalhadores que acreditam na Petrobras como uma empresa de energia renovável, fazendo uma transição. Então, é um ambiente naturalmente conflituoso. E um gestor, um executivo, que foge completamente do conflito, né, que a gente chamava de Mr. Nice Guy, não consegue fazer nada, né? Ao mesmo tempo, você também não pode ser um gestor que alimente o conflito. Também uma empresa que vive com muitos conflitos também não consegue fazer nada. Então, o soft skill também é uma característica super importante para conseguir implementar os projetos. Eu já vou devolver para você comentar, mas também um outro ponto que eu achei que você ia tocar aqui, que eu já trabalhei contigo, tem a empresa investir na educação, né? E você sempre foi um defensor disso na Petrobras, na Vale, no Banco Central. Você sempre dedicou boa parte do teu tempo e do teu orçamento para treinamento e para elevar o capital humano, né? Para a gente fechar esse bate-papo inicial mais estrutural, que associa um pouco aquilo que você escreveu em 1977 e ainda é verdade hoje para capital humano no Brasil. Se você quiser fazer mais alguns comentários para te passar para a conjuntura. Eu acho que tem dois aspectos aqui. Primeiro, tem o treinamento no trabalho, que, como eu falei, faz parte daquela número de anos de experiência, em que, por exemplo, procurei, como você citou, suprir algumas deficiências. Por exemplo, na Vale, eu notei que gerentes muito bem qualificados e até diretores não tinham a menor noção de finanças. E, afinal de contas, cada gerente, cada chefe de departamento está lidando com finanças. Então, ele tem que saber. Não ser um especialista em finanças, mas ter o básico. Então, na Vale, eu montei, juntamente com a Chicago Booth School of Business, um curso anual. Então, era uma semana intensiva no Brasil, de aulas para os gerentes escolhidos da Vale, alguns diretores. Finalmente, entregavam um diploma, as pessoas ficaram satisfeitas, mas aprendiam muito. Era uma semana muito puxada, com aulas, com exercícios. Na Petrobras, eu comecei a fazer isso, mas com a pandemia acabou com muitos planos de empresa. Mas outro aspecto que você cita é a questão da cultura. A cultura é a coisa mais importante dentro de uma empresa. Por quê?
porque ela mexe com as pessoas e são hábitos já estabelecidos ao longo dos anos. Então, para você mudar, é extremamente difícil. Mas os melhores planos estratégicos podem simplesmente ir por águas abaixo porque a cultura não aceita. Então, na Petrobras, paralelamente aos programas de reestruturação financeira e operacional, nós desencadeamos um programa de transformação cultural, juntamente com a transformação digital. Isso implica o uso de muitas armas, de exemplos. Eu sou adepto que você consegue transformar as coisas dentro de uma empresa ou dentro de um país com narrativa e com fatos e dados. A empresa tem que ser orientada por números. Então, mostramos isso exaustivamente em palestras, mudamos muita coisa, democratizamos. Eu me lembro a história de um restaurante. A diretoria da Petrobras contava com um restaurante, um imenso salão, onde tinham 3 mesas, onde os diretores comiam de graça, e eu soube que o restaurante cobrava cada almoço de má qualidade R$250 na época, que era muito caro. E ali estava a diretoria e alguns membros do conselho encerrados numa torre de marfim. E eu tive a oportunidade de ter com vários funcionários que diziam: puxa, eu estou aqui há 20, 30 anos, nunca falei com o CEO da companhia, primeira vez. Aí falava, quer tirar um selfie? Tira e tal. E batalhei para abrir um restaurante. Então, o diretor encarregado, que era um funcionário da Petrobras, não, isso não vai dar certo. As pessoas não gostam de sair e almoçar fora, não vai ter ninguém. Eu falei, não importa, eu quero o restaurante aberto dentro de um mês. Ah, mas eu vou avisar você que você vai perder dinheiro. Pois então, estou autorizado a perder dinheiro. É a única atividade aqui que vai perder dinheiro. O restaurante foi aberto, um bandejão, a refeição barata de todo mundo, e não perdemos dinheiro. Pelo contrário, 2 meses depois, a proprietária do restaurante veio falar comigo e disse: olha, eu queria vender mais. Aí abriu um café da manhã, um lanche à tarde e, ficou feliz da vida. Infelizmente, a pandemia tragou tudo. Então, você tem que ser persistente. Levava, por exemplo, CEOs de companhias brasileiras e companhias estrangeiras. O CEO da Microsoft, você se lembra, foi lá já no período da pandemia. Então, eram conversas para mostrar que o mundo não era aquele, porque quem trabalha numa grande empresa pensa que aquilo é o centro do universo. Não é. Tem realidades completamente diferentes. Levar o CEO do iFood. O que é iFood? Tem de comum com a Petrobras? Nada. Não. Tem muita coisa que você não percebe. Então, nós fizemos num período curto de tempo, de 2 anos e pouco, menos de 2 anos e 6 meses, nós dedicamos muito esforço, tempo para... Agora, a transformação cultural é algo, isso me disse o Satya Nadella, CEO da Microsoft, que é um esforço permanente, porque ele é CEO da Microsoft há 10 anos, e há 10 anos ele vem fazendo isso, com um grande problema comum às empresas grandes que tiveram, é a arrogância. Ele falava, a cultura do know it all, vamos trocar para learn it all. É estabelecer a humildade. Foi uma das coisas, nós temos muito que aprender. Eu não sei tudo. Eu sou o presidente de vocês aqui, não sei. Tem muita coisa que eu tenho que aprender. Vou aprender com vocês, vou aprender com os outros, e vocês têm que fazer a mesma coisa. Então, mudar as atitudes, mudar as operações é relativamente fácil, mas mudar a forma de pensar das pessoas é extremamente relevante. É a medida mais importante, a iniciativa mais importante de um CEO. Ele não pode permanecer alheio
A cultura. A cultura é importante porque as pessoas é que fazem uma empresa. A empresa não é o ativo tal, o X, Y, Z. São as pessoas as mais importantes. Daí o capital humano é importante, a mudança cultural é importante, tudo isso. Muito bom, Roberto, muito bom. Essa coisa da cultura, né, e de... As pessoas... Eu nem lembrava mais dessa história. Quando a gente entrou na Petrobras, o último andar dos prédios corporativos, a gente tinha pequenos restaurantes onde só faziam as refeições os diretores, o presidente, algum conselheiro, e nada integra mais do que a refeição, né, para você promover a integração, a troca de ideias. E até hoje, no último andar aí do prédio lá da Petrobras, você tem um restaurante onde todos os funcionários confraternizam, trocam ideias, debatem, e isso, sem dúvida, contribui de forma positiva para uma cultura mais positiva, né, para a empresa, e isso a turma deve a você. Parabéns, aí não lembrava dessa iniciativa. Vamos já voltar para a Petrobras, vamos sair um pouquinho do mundo Petrobras. Nós estamos em setembro, numa quinta-feira, ontem foi a super quarta, estou dividindo isso com o público, porque provavelmente o episódio vai para o ar só em novembro, início de novembro. Então, ontem a gente observou, Roberto, nos Estados Unidos, uma redução da taxa de juros, porque a inflação já está convergindo para a meta implícita de 2% ao ano, e o desemprego já começa a preocupar. Quando a gente olha para o Brasil, o Banco Central, no mesmo dia, aumentou a taxa de juros, porque a inflação está rodando acima do centro da meta, bem próximo do teto da banda de tolerância. E Brasil, muito em parte, assim, na minha visão, né, eu queria ouvir um pouco a opinião do Roberto, economista agora, e não do Roberto executivo, muito em parte por conta do impulso fiscal, né? A gente tem se cedido aí na questão do gasto fiscal, e a demanda está aquecida sem a oferta acompanhar. Então, o resultado disso é a alta de preços, né? O Brasil tem jeito, você olhando para o Brasil para frente, você tem algum otimismo? Você acha que a gente vai conseguir promover um crescimento sustentável, sem inflação? Como é que você está vendo o debate de conjuntura hoje no Brasil sobre papel do Banco Central, papel de gasto fiscal e aquilo que todos nós desejamos, que é um crescimento econômico sustentável, que não resulte em inflação, mas que resulte em maior renda para o trabalhador, em redução de desigualdade? Como é que você vê o Brasil de hoje e a sua perspectiva para o futuro? O Brasil é vítima, já há muitos anos, de uma ideologia que se chama populismo. O populismo, ele não leva a crescimento econômico. O populismo prevê a redistribuição de recursos da sociedade. Redistribuindo recursos, você vai ter ganhadores e perdedores, mas o país como um todo não ganha. Você pode até reduzir algumas desigualdades, aumenta outras, mas não leva a crescimento econômico. Então, o atual governo tem um modelo econômico muito enraizado, que acredita que crescimento econômico se produz com aumento de gastos públicos. E a evidência empírica, a evidência factual mostra que isso não é verdade. Aumento de gastos públicos, sem dúvida, produz crescimento no curto prazo. Então, algumas pessoas argumentam: o que você está achando de ruim? Nós estamos crescendo, o desemprego está caindo, e por que está ruim o Brasil? Não, isso é a felicidade do passageiro do Titanic. Sem dúvida nenhuma, que na manhã do dia em que houve naufrágio, as pessoas estavam felizes. Ninguém percebia o que ia acontecer. Então, é o caso das pessoas que criticam quem está preocupado. E é motivo de grande preocupação. Nós temos o governo com um modelo muito estranho de ajuste das finanças públicas, que é um modelo que prevê aumento de gastos em termos reais, aumento de arrecadação
o aumento de arrecadação a arrecadação tem crescido a um ritmo muito forte, mas os gastos têm crescido a um ritmo muito mais forte. E o governo começa a recorrer a medidas que são muito heterodoxas. Por exemplo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é um tribunal e foi transformado num órgão confiscatório. Ele tem meta de arrecadação. O Conselho Administrativo, o CARF, tem que gerar tantos bilhões de reais para o governo. Isso aí é absolutamente inédito. Não é assim que se ajusta as finanças públicas. Eu costumo citar o trabalho do Alesina e Giavazzi, que fez N estudos sobre programas de ajuste fiscal. E, inequivocamente, a evidência que se tem é que programas baseados em redução de gastos públicos não só permitem a economia se recuperar rapidamente, embora tenha uma recessão no curto prazo, a longo prazo eles são muito benéficos para a economia e permitem a relação dívida-PIB cair. Cair com uma certa velocidade. Nós estamos dando muita ênfase à questão do resultado primário, fazendo mágicas, começando a fazer mágicas. Tem um artigo muito bom do Marcos Mendes e do parceiro dele, esqueci o nome. Daqui a pouco a gente lembra. Daqui a pouco lembra. E dá o crédito. Mas sobre essa questão que nós estamos começando a adotar práticas de contabilidade criativa, fazendo o passado, relembrando, repetindo o passado, onde a contabilidade criativa chegou a um ponto que acabou facilitando o impeachment da presidente Dilma. Teve um recente do Marcos Lisboa. Marcos Lisboa com o Marcos Mendes, dois Marcos. Marcos Lisboa, Então, esse é um artigo muito bom que alerta para isso. Várias iniciativas sendo tomadas que levam nessa direção. Ora, isso não adianta nada, isso mexe na contabilidade. Se eu mudar as regras da contabilidade, de repente a empresa aparece com um lucro fabuloso. Isso é obra do contador, mas a obra da realidade você vê na dívida. E a dívida está crescendo e vai crescer. E aí você pergunta, mas os Estados Unidos têm uma dívida alta. Esse ano, de juros, o governo americano vai pagar $1 trilhão. Por que eles estão diminuindo os juros e nós estamos aumentando? Porque a percepção de risco é muito diferente. A nossa dívida para um país emergente é muito alta. A relação dívida, nós somos uma economia emergente, nós não temos o privilégio exorbitante, como se fala, de emitir moeda que seja aceita globalmente. Nós não temos um dólar. Então, o jogo aqui é diferente. O Brasil, eu estava vendo umas estatísticas ontem, a relação necessidade de financiamento do setor público relativamente à receita do governo é a quarta maior do mundo. Passado por países como Paquistão, Argentina, países que estão seriamente endividados e com problemas econômicos. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. O Brasil tem jeito, sim. E é pior que o Brasil sabe disso. Nós temos bons economistas que já convenceram disso. Nós não estamos mais nos anos 80, 70, em que tinha gente que chegava, eu me lembro, falava que o professor Simons inventou esse negócio de base monetária. Hoje não existe mais isso. O nível de conhecimento de economia aumentou na sociedade. Então, nós não podemos voltar. Temos um mercado financeiro sofisticado, uma economia muito mais complexa,
a isso. Senão nós estamos nos encaminhando para produzir uma outra crise, e não será agora, evidentemente, será lá na frente, mas nós não vamos escapar disso. O Brasil tem que crescer, mas crescer sustentavelmente. E crescer sustentavelmente, nós temos que ter as finanças públicas equilibradas e lançar reformas que permitam o aumento da produtividade. Sem isso, não há solução. Mágica não funciona. Muito bom, Roberto. Teve bastante conteúdo, tentando fazer um resumo aqui do que a gente falou. Todo mundo sabe que é importante ter algum gasto público, o Estado não tem que desaparecer, reduzir desigualdade é importante, mas a diferença entre aquilo que é remédio e o veneno é a escala, né? E o Brasil, a gente citou aqui o excesso do gasto público, está caminhando aí para uma dívida de 80% do PIB, que já é um número preocupante, principalmente porque a gente não enxerga uma reversão do déficit público, o que tende que a dívida continue aumentando, isso aumenta o pagamento de juros, porque aumenta a percepção de risco, e você pode entrar numa trajetória que não é sustentável, né? Eu lembro de uma frase do Roberto Campos que dizia que ele acreditava no mercado como uma forma de distribuir riqueza ou melhorar a desigualdade, né? E o Estado muito grande como uma forma de distribuir pobreza, né? Então, acho que essa análise do fiscal é um pouco isso, é o excesso que a gente vê hoje no Brasil de gasto fiscal com uma trajetória de dívida pública que não é sustentável, né? Economias como a norte-americana, que tem o dólar para emitir, eles têm esse privilégio, né? Você contou a história do não ter o privilégio de usar o real, que é uma moeda que não é aceita, né? Eu tinha um amigo que dizia, você quer ver como o real não vale nada? Estava viajando lá em Paris, pega esses R$50, tenta tomar um café, não sei se você consegue, não consegue, né? Agora com o dólar ele é aceito, globalmente aceito, você tem uma percepção de que tem um ajuste e aí a gente está nessa diferença de ciclo entre Estados Unidos e Brasil. Ainda na disciplina fiscal, e aí voltando para o mundo Petrobras, a Petrobras às vezes é um mini Brasil, né? E você fez um trabalho de disciplina fiscal na Petrobras, reduziu a dívida, reduziu gastos corporativos. Eu lembro que a gente reduziu em até 20% despesa geral e administrativa, que muitas vezes ela não aparece porque a Petrobras é uma empresa de bilhões de dólares, né? E aí você gasta às vezes com gasto de comunicação ou gasto de gestão, e isso às vezes nem aparece. A gente lá dentro da empresa enxergou um excesso de gasto administrativo e foi feito um corte substancial, né? Tem gente que diz que gasta que nem unha, tem que cortar todo dia, tem que cuidar todo dia. Então, voltando ali para aquele mundo Petrobras, tiveram muitos desafios. Eu sei que você está para lançar um livro, que o título já mudou algumas vezes, né? A última vez que a gente conversou era Meus Dias na Petrobras. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, aproveitar o podcast aqui, para contar para o nosso público como é que vai ser esse livro, o que você vai contar no livro e se já tem data prevista para lançamento. Tem muita gente já me perguntando, curiosa para saber o que vai ser dito. Rafael, o livro vai ser lançado em novembro. Ontem eu falei com o editor, vai ser lançado em novembro, não tem uma data ainda certa. Nós estamos... falta produzir a capa. O título do livro vai ser Petrobras, a luta pela transformação. No final das contas, é que melhor reflete essa luta, que no final das contas, como você também falou, a Petrobras é um mini Brasil, envolvida nesses mesmos problemas do populismo. Vamos investir em navios, vamos fazer crescer a indústria naval, gerar empregos. Essas coisas eu comparo aquele slogan do Trump, Let's make America great again. Quer dizer, let's make Petrobras great again. Não, por que nós vamos investir em navios? É bom investir em navios, tem retorno suficiente, tem uma combinação de risco-retorno que é boa para a empresa, é boa para o Brasil? Não, a verdade é essa, que é não. Existem outros caminhos para que
o Brasil prospere, não necessariamente através da indústria naval, ou pode ser de uma indústria naval diferente. Mas a questão fundamental é essa. O livro relata a nossa experiência na Petrobras, a minha e da equipe que eu levei, da qual você fez parte, importante, e é baseado nos mesmíssimos problemas que o Brasil enfrenta. Produtividade, falta de direção estratégica clara, pouca preocupação com custos, com gastos, a ideia do gasto é vida. Então, nós mostramos que foi possível, uma vez você tem os incentivos corretos e boas lideranças, foi possível fazer a Petrobras triunfar. Em 2020, em pleno ano da pandemia, a Petrobras sozinha teve uma geração de caixa superior às 5 major oil companies, Exxon, Chevron, Shell, BP e Total. Uma empresa sozinha. Por quê? Porque teve gestão, teve os incentivos corretos para as pessoas deixarem de ser perdedoras e se tornarem ganhadoras. E as pessoas ficaram muito orgulhosas disso, enfrentando uma tremenda recessão. Os preços do petróleo vieram de fevereiro $65 para $20 em abril. Um ano que o preço médio do petróleo foi $40, que não se via há muitos anos. E com uma crise sanitária, tendo que prestar atenção na segurança das pessoas, focando em proteger as pessoas, e enfrentando uma greve de 20 dias, que eu fiquei muito orgulhoso quando eu fui estava no interior da França em 2022 e me vi em dificuldade de abastecer o carro, porque tinha uma greve de petroleiros em que ou os postos tinham filas quilométricas ou muitos fechados. Para conseguir voltar, o hotel me arrumou para ir num posto de gasolina às 11 horas da noite para abastecer. E nós enfrentamos uma greve de 20 dias, não faltou uma gota de gasolina, uma gota de diesel, não deixamos de produzir um barril de petróleo. Graças à equipe que nós tínhamos, graças à organização e o foco em fazer as coisas direito. Então, eu acho que é uma experiência que tem que ser contada para o público. Alguns não vão gostar, outros vão gostar muito, mas eu acho que é um legado que não só eu, mas a equipe que trabalhou comigo, eu levei muita gente do setor privado para trabalhar comigo, não por ser amigo, por indicação de A ou B ou C, porque eram pessoas que eu conhecia e tinham competência, eu tinha a confiança que elas iam fazer a coisa certa. E não me arrependi de nenhum deles. Você deu 3 mensagens aqui, Roberto, que eu acho que vale a pena a gente sublinhar. Uma foi que durante o Covid, a Petrobras conseguiu manter gasolina, diesel, gás sendo entregue. Então, o time operacional que cuida da operação da Petrobras realmente é um time fantástico, move o Brasil. Batemos o recorde de produção de petróleo, que até hoje não foi batido. Merece todo o nosso respeito e é um time realmente campeão. Então, essa mensagem aqui eu queria sublinhar. E outras duas que você trouxe aqui, que eu vou sublinhar também, até porque a gente ensina isso no nosso curso. Uma é que aumentar investimento não necessariamente é uma notícia boa, porque no imaginário popular, fala, o cara está investindo mais, então é bom. Isso não necessariamente é verdade, porque você aumentar o investimento, a única informação que tem aí é que você vai gastar mais. O investimento tem que retornar, tem que gerar valor e retornar para o teu caixa. E então a gente tinha um lema, né? Investimento responsável. Só invista se você tem certeza que você vai conseguir retornar aquele capital. Então, aumentar o investimento não necessariamente é uma boa notícia. Você tem que fazer uma conta de VPL, de risco, descontar a taxa correta para saber maiores detalhes, fazer o curso de mestrado profissional ali na IPGE, que a gente ensina no detalhe. Uma outra mensagem que você deixou aqui também, Roberto, é da agregação de valor na cadeia de suprimento, né? Um cafezinho, por exemplo, você pega o grão do café e vende. Se você puder
em vez de vender o grão do café, você agregar valor, fazer um café expresso, colocar na xícara e prestar o serviço, é verdade que você vai agregar muito valor, muito mais valor, quando você vende a xícara de café. Mas em nem todo segmento de negócio isso é verdade. No setor de commodities, onde a gente trabalhou, tanto petróleo quanto minério, a grande margem está na escassez da commodity. Então, quem produz petróleo, as empresas produtoras de petróleo, são as empresas que têm o maior lucro. As empresas produtoras de minério são as empresas que têm o maior lucro, se você comparar com a siderurgia, com a empresa que faz o aço, ou se você comparar com as refinarias que têm a margem menor. Então, essa é uma outra falácia usada pelo populismo. Não, nós vamos continuar a avançar na cadeia de suprimento porque a gente vai agregar muito mais valor, o que não é verdade. A Petrobras é uma empresa fantástica, o pré-sal é um ativo fantástico, né, Roberto? Então a gente tem que ter pressa no pré-sal e explorar esse ativo que traz tanta riqueza para o Brasil. Então essas mensagens que você trouxe aqui na sua fala, eu achei que valia a pena a gente enfatizar, né? Tem muito o que falar de Petrobras, de Vale, da sua história executiva, mas infelizmente aqui o tempo é curto. Eu vou esperar aí ansiosamente pelo lançamento do livro. Vou me dirigir aqui à equipe de produção, vou pedir para dar uma acelerada para a gente lançar no início de novembro esse podcast e a gente poder fazer a divulgação desse livro aí tão aguardado aí. Como é que é o título do livro, Roberto? Petrobras, a luta pela transformação. Petrobras, a luta pela transformação. O mundo está sempre em mudança, a gente tem que evoluir e transformar essa empresa, que é uma empresa de tanto orgulho para todo brasileiro, numa empresa a cada dia melhor. Roberto, muito obrigado pelo teu tempo, por ter vindo aqui prestar aí dedicar aí ao nosso podcast. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Rafael. Foi um prazer também. E desejo muito sucesso para o curso de Economia Empresarial. E só para lembrar os alunos, eu aprendi com Miguel Broda, que é um grande economista argentino, PhD por Chicago. Ele me transmitiu a experiência como economista-chefe de uma grande empresa global de commodities. 95% no mínimo dos problemas na empresa que chegam para a decisão da alta administração são problemas econômicos. Então, aprender economia para um executivo é extremamente importante. Nós falamos muito aqui de assuntos que envolvem alocação de capital, minimização de custos, a questão do custo de oportunidade. São princípios básicos de economia que o executivo tem que saber, porque aquilo tem alta aplicabilidade e vai ser extremamente importante para os negócios da empresa e para o sucesso dele como executivo. Muito bom. Obrigado, Roberto. Obrigado a você também.